Acidente na Avenida Dom Pedro II, 2 pessoas foram resgatadas. Vê a repórter Thaisa Aureli, está ao vivo com uma das vítimas. Vai lá, Thaisa. Exclusivo. É com você. Vai chamando. Pois é, Vinícius, a gente veio aqui então para a casa da Clara Amorim, de 14 anos, que estava voltando da escola hoje, no iniciozinho da tarde, quando tudo isso aconteceu. Clara, um susto, né? Você nunca, estava me conversando antes aqui, nunca pega a Avenida Pedro II para chegar aqui no Castelo Branco. Hoje você acessou, geralmente é pela Beira-Rio, não é isso? Sim, sempre eu vou pela Beira-Rio, mas hoje o cara decidiu ir pela Pedro II. Eu até pensei em dizer para ele ir pela Beira-Rio, mas fiquei com vergonha. E aí ele chegou a conversar com você e disse que sentiu que tinha ali uma depressão, que não estava tão apropriado como antes, né? Sentiu que tinha buracos, que tinha algo diferente na pista. Foi. Segundos antes de acontecer, ele chegou para mim e falou: essa baixa que tem na pista já tá caindo, porque olha como é que tá. Aí ele foi tentar desviar do buraco e a gente virou. E aí como é que foi na hora, assim? Você chegou a conversar com ele, pediu socorro, o que é que você fez? Aí eu gritei muito, eu pedi muito socorro, eu não sabia muito o que fazer, porque na hora eu consegui pular da janela quando chegou lá embaixo. Mas ele não, ele ficou lá preso dentro do carro e cada vez que ele tentava se mover, o carro abaixava mais e enchia de água, de esgoto. Foi assustador para você sair, depois que saiu, que viu o motorista naquela situação também, né? Foi bem aterrorizante. E aí o solo cedeu de uma só vez, ou o carro virou, como é que foi? O solo ia cedendo devagarzinho, só que a gente conseguiu ir para um lugar que estava mais seguro. Mas lá o lugar era horrível, tinha muitas baratas, muitas, e esgoto por todo lado. Sério, foi horrível. Como você falou agora, né? Vocês estavam no local, achavam que estava mais seguro, e aí o solo cedeu novamente. Foi. Via caindo muita areia do buraco por cima do carro. Enfim, as pessoas do lado de fora pisando para tentar salvar a gente e acabou que caía mais areia dentro. Mas aí todo mundo na hora ajudou, né? Tentou ajudar você. Sim, foi muita gente, os moradores lá, muito um amor de pessoa, me ajudaram. Muitos homens puxando a corda para tirar a gente dali antes do bombeiro chegar. E aí como é que você tá agora? Ficou com algum ferimento? Como é que você tá? Eu tô um pouco arranhada no braço e tá um pouco inchado. E o psicológico tá um pouco acabado. Mas fora isso, tá tudo bem. Tudo bem. Segunda-feira vai ter aula? Vai sim. Você vai para a escola? Vou. Mas aí como o trânsito vai estar interrompido, você não vai passar pela Pedro II, mas você vai pretender passar pelaquela via novamente? Nem tão cedo. Se tem como vir para casa de outra maneira, eu vou ficar vindo dessa outra maneira. Então, e agora eu vou falar com a Adeliana, né, que é a mãe da Clara, que eu acho que deve ter ficado assustadíssima com tudo que aconteceu. Ela sempre, quando vem da escola, se comunica, né? Você sabe o veículo que ela está, sempre tem a hora exata que ela deve chegar por aqui. Como é que foi hoje? Então, ela demorou para passar a mensagem porque ela vem de Uber. Aí ela compartilha, né, a viagem comigo, para eu ficar acompanhando. Então, quando deu 1 hora, eu falei: Clara, cadê que você não passou ainda? Ela disse: vou passar agora. Ela pediu Uber, né? Ele chegou, não demorou 10 minutos, 15 minutos, acho que de 1h15 já foi a ligação de uma senhora dizendo que estava com ela, que tinha acontecido o acidente. O bom foi que eu falei com ela e vi que ela estava bem, muito nervosa, chorando, mas estava bem. Mas foi terrível, porque eu não sei como é que eu consegui chegar da BR para lá, um trânsito que já estava muito grande. E eu desesperada porque com medo da minha filha sozinha, né? Porque ela estava sozinha. Mas assim, eu cheguei lá, vi que ela estava muito bem amparada pelo SAMU. Tenho até que agradecer, eles estavam bem do lado dela, atentos, a enfermeira que me entregou ela. Enfim, pelo menos isso a gente tem a certeza que ela foi bem cuidada, tá? Foi tudo muito rápido, mas os moradores ajudaram, o SAMU ajudou, todo mundo se ajudou nesse momento, né? Mas agora, você tomando dimensão da proporção do buraco, das imagens que chegaram para o seu celular, como é que você está agora?
Então, assim, porque eu escutei na hora em que eu cheguei lá o que ela me contou, né? A gente cria na cabeça da gente como foi. Mas quando eu cheguei em casa, que vi as imagens, foi horrível, horrível mesmo, sabe? Então, assim, eu fiquei ainda mais desesperada, a gente chorou ainda mais por conta disso. Porque é muito feio, é muito assustador, assim. E a gente imagina que podia cair um carro em cima deles. A própria mulher que me ligou, era a moto que estava atrás. Ela mesma disse que foi muito difícil do marido dela frear. Se não tivesse conseguido frear, ia cair por cima deles. Então, assim, é muito sério, gente. Muito sério mesmo. Eu estou indignada. Foi o que eu estava comentando aqui com o pessoal. O que está acontecendo na nossa cidade, né? Porque a gente não pode mais nem andar na rua nos carros. E outra coisa que me chamou a atenção, muita gente me procurou, vocês repórteres, mas ninguém sabe da segurança, ninguém, nenhuma autoridade, assim, não teve nenhuma preocupação. E isso é muito sério. Tudo bem, a gente não é famoso, a gente não... Mas a gente é gente, né? Então, assim, eu tô bem indignada, eu quero deixar, assim, a minha indignação nisso. Porque ela podia estar morta, ela... O cara do Uber também, que eu vou procurar ele para agradecer também o cuidado que ele teve com ela. Então, assim, 2 pessoas de bem podiam hoje estar mortas. E aí, pela imagem, como você falou, é tudo muito chocante, né? Você conversou com ela, chegou lá, viu tudo bem, mas poderia ter acontecido algo pior, né? Aqui que você atribui junto com ela a algo pior não ter acontecido. Foi a ajuda das pessoas? Foi realmente que não era o dia de acontecer nada mais grave? Então, primeiro Deus, né? Deus protegeu ali, foi um livramento incrível, porque tudo podia acontecer para piorar aquilo ali, né? Primeiro Deus. E os moradores, assim, eu achei incrível a ajuda deles. Depois, no vídeo que eu fui ver, que não foi os bombeiros que salvaram, né? Foi os moradores, assim. Incrível a preocupação das pessoas, porque podia ter medo de cair também dentro do buraco, sei lá, enfim. Mas, assim, eu agradeço muito a Deus, é um livramento. Mas as pessoas, que tem muita gente de bem ainda que se preocupa com os outros. É isso. Acaba que conforta, não é isso? Eu quero agradecer a todas as pessoas que ficaram lá comigo. Tinha várias mulheres lá, não me deixando sozinha enquanto o bombeiro não chegava, enquanto a minha mãe. E os homens que me tiraram de dentro do buraco, porque não foram poucas pessoas, foram muita gente, muita. Bom, então Clara está bem, a mãe também, porque pós tudo isso, né, fica esse trauma e a gente espera que em breve a rotina de todo mundo possa voltar ao normal, né, porque realmente afetou a vida de todo mundo, já que a via está interrompida, pelo menos nos próximos dias, né? Vocês conhecem as pessoas, eram completamente desconhecidas para vocês, né? Vocês ainda vão conversar com o motorista, né? E o morador, quando você falou agora que viu a imagem, você também não conhecia. Realmente era uma pessoa que ajudou de coração. Exatamente, a gente não conhecia ninguém. Eu consegui entrar em contato com uma das mulheres que me ajudou, pedi obrigado a ela, falei que se eu pudesse fazer alguma coisa para retribuir. Mas o resto das pessoas não, totalmente desconhecidas. Eu também agradeci a enfermeira, ela pegou meu WhatsApp, que ela ligou para mim quando estava com ela, e eu também agradeci muito o apoio que ela deu. Eu agradeço também a vocês por confiar na TV Arapuã, enfim, é uma corrente do bem, né? Que bom que todo mundo saiu ileso, saiu bem, ela já passou por atendimentos médicos e agora já está em casa, se preparando então para voltar à rotina normal semana que vem. É com você, Vinícius. É o que eu falei ontem. E o que essa senhora reclamou. Aqui no Brasil depende de quem é e como aconteceu, né? Para poder ter um... É como ela disse, ninguém procurou um psicólogo, a prefeitura, o governo do estado, para dar um apoio a essa família, mandar um psicólogo conversar com essa jovem, né? A pergunta é se fosse um filho de uma autoridade que estivesse no lugar dela, como é que estaria a situação, né? E outra coisa... Essa água, Josemar, é de esgoto que pode estar conectada indevidamente na rede pluvial. Talvez seja isso. Você sabe o que acontece? Na praia é muito. Ou seja, o volume da água é muito grande para uma rede que é planejada para uma coisa e pode ir aí descobrir aí um grande problema. Eu volto já.